Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, para quem ainda não me conhece, e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Você viu a novela ontem? Gente, agora você vai assistir a continuidade da entrevista que eu fiz com o Daniel Adjafre, autor e roteirista da Rede Globo, que devido a problemas técnicos, o primeiro vídeo é publicado lá na sexta-feira passada, ficou em apenas 13 minutos. Ele foi cortado em 13 minutos, mas o vídeo teve quase uma hora, 52, 57 minutos, se eu não me engano. Então agora você assiste o restante desse vídeo na íntegra até o finalzinho para saber o que a gente conversou até o final desse bate-papo gostoso. É já já, depois da vinheta, não sai daí. Eu gostava bastante, tinha um elenco incrível, né, O Daniel? elenco era incrível. Neila Nossa, Leila Torraca, Torraca. Não, Leila Marisa Torraca Hort, era muito é, bom. Durou só uma foi. temporada ou duas? Eu não me lembro, mas era Não, muito ele bom. foi, ele foi tipo 2 temporadas, mas foi um ano só, porque teve um primeiro semestre, parou, voltou no segundo, E foi depois. mais assim, mais tranquilo do que Casos e Acasos, deve ter sido. Era melhor, mais tranquilo de escrever, sim. Mais tranquilo Uhum. de escrever. Bem mais do que Caso a Caso, bem menos sofrido, né? E foi muito prazeroso pra gente assistir também. E essa transição do humor para autor de novelas, como é que se deu? Como é que foi para você esse processo? Então, isso na verdade, eu fazia esses projetos paralelos e me levavam de volta para o Zorro Total. Eu não conseguia sair, enfim, queria Você seguir queria sair, minha, mas era como se fosse mas um limbo ali, né? Alguma na época, coisa tipo na época era o chata. Sherman, o Maurício Sherman, grande diretor, importantíssimo na história da TV, mas ele não, fica aqui e tal, mais um pouco, eu ia Sinal de que você estava ficando. fazendo bem, né? Que eles estavam Tava, gostando não, muito. modéstia à parte, eu fazia bem, o programa era super, dava um ibope altíssimo e tal. E aí, em 2010, acho que eu estava ali com o pé no programa, outro fora, estava tentando, a Alicia Manso me ligou e me fez o convite para escrever. Foi o último colaborador a entrar na vida da gente. E eu acho engraçado, sempre contar essa história, que é o seguinte, eu tinha escrito, um ou 2 anos antes, uma peça chamado Um Instante Antes da Queda, que foi montado com Roberto Bataglini e João Uhum. Camargo. Eles mudaram o título, para o título e tal, mas, enfim, estreou no Shopping da Gávea, ficou pouquíssimo tempo, enfim, não fez nenhum sucesso. Eu costumo brincar, dizer que a Alicia Manso foi a única pessoa que viu. Na verdade, teve mais de meia dúzia que viu, Mas mas que ela bom que a viu e Alicia Manso gostou. viu, né? Isso é muito louco, né? Se tivesse sido só ela, tava ótimo. E ficou. Por isso que eu acho que ainda vale a pena você fazer peça, fazer o canal, que a gente vai falar daqui a pouco, porque É você vai muito legal você mostrando, falar você. isso, Eu Daniel. É fiz, muito eu legal. fiz uma peça, eu disse, caraca, ninguém viu, não adianta tanto esforço e tal. Não, isso mudou a minha vida, porque houve Sim. convite, ela ficou ali com o meu nome, gostou da peça, gostou dos E puxando diálogos e só um tal. gancho, sem querer cortar teu Não, raciocínio, pode você falar. falou do Roberto Bataglin, que fez a sua peça. A Uhum. gente tem aqui no canal um vídeo que é Por Onde Anda Roberto Bataglin. Ah, E é um tá. dos vídeos mais assistidos do canal. Então, gente, vocês não viram, assistam ainda. E o Bataglin, Uhum. ó, já trabalhou com o Daniel. Digamos que foi Isso. até um pé de coelho, quem sabe, né? Pois é. Eu sei que, bom, aí eu entrei para a equipe da Alicia, outra pessoa me indicou ali, que a gente me conhecia, enfim, e aí fizemos a vida da gente, foi a primeira novela dela, foi muito difícil, porque a primeira novela de todo mundo é muito difícil, foi uma novela que, inclusive, no meu canal também tem um vídeo que eu falo sobre ela, que é Sim, uma eu já história vi, muito é bem estruturada, um excelente. conflito dos mais bem elaborados que eu já vi, uma novela que não tem caricatura do vilão, não tem, enfim, alguns elementos que Sim, são normalmente extremamente presentes, naturalista, né? é muito mais naturalista. E aí fiz a novela, a gente se aproximou, fez uma amizade legal, um trabalho profissional bem harmonioso. E na próxima novela dela, que foi Sete Vidas, ela já me chamou desde o início para fazer a parte. Ela teve a ideia da novela dela,
ela me chamou para ajudá-la no desenvolvimento da sinopse. Então, Então eu você foi um participei desde. coautor de Sete Vidas, digamos assim. Tecnicamente, a gente não chama de coautor, porque Eu assim, queria saber essa diferença. tem até a Thelma Guedes e Duca Rachid, elas são coautoras, são as duas autoras que trabalham juntas. A Uhum. Alice era dona da novela, a autora principal, e a gente só tinha um termo para isso, que era nos créditos, que era a novela de Alicia Manso, escrito por. Essa pessoa chama-se o escrito por, que sou eu. Eu lembro Alicia muito Manso e disso. Daniel de Jaffe, e Eu até falei, depois os gente, Daniel colaboradores. Adjafra, foi aí que me chamou a atenção. Falei, gente, deixa Isso. eu prestar atenção nesse Daniel Adjafra, porque Sete Vidas é uma novela que eu amo. A gente vai falar um pouquinho mais pra Incrível. frente do texto da Isso. Alicia, mas só para eu confirmar aqui. Então você saiu do Zorra e já foi direto trabalhar com a Alicia, foi isso? Sim, sim. Já tinha feito o SOS Emergência, o Casos e Acasos, e aí foi a primeira Foi novela. uma coisa que Né? emendou, assim, tipo, você ainda estava no Zorra e ela te convidou. E aí, eu tava meio saindo assim, Entendi. então foi fácil. Dessa vez foi mais E fácil qual sair. é a diferença mais impactante que você sente entre o gênero humor que você fazia e a novela? Olha, a novela tem uma diferença para tudo, que é o volume de texto, que é uma Uhum, coisa descomunal, assim. Todo o resto você lida, tem mais humor, mais popular, menos popular. Agora, sim. o volume, que é um trabalho insano, assim. Descomunal, né? Gilberto Braga tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: só é possível escrever novela porque a gente escreve. Então, é uma frase que tem que parar para pensar, assim, o que é que ela quer dizer. Mas É meio aquela coisa, não sabendo que era impossível, foi lá e isso, fez, né? exatamente. Porque é uma coisa no final de uma novela, você, dependendo do tamanho, você escreve entre 4 e 5 mil páginas. Então, um período de tempo muito pequeno. Você considera que um livro tem 300 páginas, 200, um livro enorme tem 500 páginas, uma novela tem 5 mil. Então, Meu Deus, é isso, muita e coisa. você pensa assim, enfim, estou fugindo um pouquinho do assunto, mas tem muitos elementos para escrever, não é só sentar e escrever, né? Tem A gancho, gente tem não que sei o sonha, quê. né? Os aspirantes autores, eu acho que para eles é inimaginável imaginar essa quantidade, pensar nessa quantidade. A Sim. gente quer ser, porque a gente quer fazer, a gente acha que dá para fazer, mas se a gente for imaginar na quantidade, eu acho que muita gente desiste só de pensar na quantidade de texto que tem que ser escrito, né? Uma coisa terrível. A dificuldade é essa, não é? Entendeu? Assim, ela pode ter mais humor, menos e tal. Agora é um volume tão grande que você não, assim, as pessoas não acreditam. A gente que escreve novela sempre fala para ver se um dia eles vão acreditar. Mas Uhum. você passa praticamente, antes da novela estrear, você tem uma certa tranquilidade, você vai escrevendo, mas quando ela estreia, vai comendo um Aí é capítulo por dia, enlouquecedor, né? né? Um capítulo por dia vai indo embora. Você não consegue escrever um capítulo por dia. Então, o prazo vai apertando, você começa a assistir o capítulo que você escreveu semana passada, está indo ao ar hoje, ou seja, já está em cima de você, é uma tensão horrorosa, Ai, meu Deus. e aí, não, Eu e você imagino. não tem, durante assim, uns 5 meses, você não tem domingo, não tem feriado, não tem nada, não tem Réveillon, esqueça, você não tem nada. Nada. Os autores costumam sempre repetir isso. Isso. Daniel Alicia, que é uma excelente autora dramática, ela Sim. também já escreveu humor, né? Como Sai de Baixo, A Diarista. Vocês se aproximaram por causa dessa afinidade? Já se conheciam dessa época que ela também escrevia humor ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver, eu não conhecia o trabalho dela antes, Uhum. conhecia assim de nome, até pelo teatro também, mas não tem. A gente tem uma afinidade de humor pessoal, assim, pessoalmente a gente ri das mesmas coisas, a gente gosta de fazer as mesmas brincadeiras, assim, então a gente tem uma afinidade pessoal, na relação Então, pessoal, o e convite no, partiu diretamente dela, né? Para isso. você trabalhar com ela, vocês Isso, já eram ela me amigos. ligou, com o telefonema, ela me ligou, eu lembro bem, e aí eu topei e tal, e foi grande chance, realmente. Eu tenho que te falar que eu sempre fui muito fã da Alice, eu gosto muito desse texto naturalista. E eu estava muito apaixonado por ela. Eu fui ao Rio um dia passar umas férias, um fim de semana, e eu dei de cara com ela no shopping.
Aí eu fiquei muito nervoso. Eu falei, gente, eu não acredito, é Alicia. Eu falei assim, falo, não falo, chamo, não chamo. Aí eu fui falar com ela, gente, que mulher adorável, que Aham, doce, é que ótimo, né? delicadeza. Eu fiquei mais apaixonado ainda por ela. E Aham. assim, agora eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais, se ainda tiver alguma coisa para esmiuçar, dessa diferença entre o colaborar, que você colaborou em A Vida da Sim, Gente, e o escrito por, né, Daniel Adjafre, de sim, Sete Vidas. sim. Também é a quantidade? Não, o colaborar, ele é mais fácil, por um lado, porque você é um trabalho mais industrial, no sentido de que você todo dia recebe umas cenas que você vai escrever, é a escaleta, né? Você deve ter falado isso, talvez, com outros autores, que é a estrutura da novela com a descrição do que vai ter em cada cena. Isso é Uhum. a ferramenta principal que um autor de novela tem, também de cinema, você escreve toda a estrutura do capítulo, tá? Você não sai escrevendo um capítulo, você tem toda a estrutura, cena 1, Sim, quarto sim. do fulano de tal, A João escaleta que vai é o brigar, esqueleto da cena, né? vai brigar com Maria, eles vão dizer isso, ele vai xingar, não sei o quê, ela vai dizer que lembrar que ele traiu ela e blá blá blá, a descrição de tudo tem que acontecer. Vai para o colaborador que transforma aquilo em diálogos, né? Uhum. Travessão, como se fosse, não tem travessão, travessão de Sim, diálogo, tem diálogo, que tem que acontecer, vai continuar acontecendo através de diálogos. Então você fica escrevendo, já manda, já chega do próximo capítulo, final do dia manda, já chega o outro, então é um trabalho que não acaba nunca, sim, mas você tem menos responsabilidade, né? Você, claro. assim, eu estou fazendo o meu diálogo o melhor que eu posso, com menos responsabilidade. Quando você passa a fazer escrito por, você já começa a decidir a novela, os caminhos, junto da autora principal. Isso te dá uma Né? autonomia para também criar uma escaleta. Você cria com ela. Né? Sim. Na verdade, aí a grande diferença é que eu passei a criar a escaleta com ela. Eu trabalhava na casa dela nessa época, eu ia para casa dela todo dia sim, domingo a domingo, Sim. e a gente planejava, né? Tinha os planejamentos feitos anteriormente, que são os planejamentos do mês, né, da semana, tem vários tipos de organização. Você tem que saber o que vai acontecer naquele. Quando é aquele evento, a novela vai acontecer quando, né? Você tem que ter uma noção, para não acontecer no primeiro mês, era para ter acontecido no quarto, você não tem mais Sim. história. Então, tem que organizar Sim. muito bem essas coisas. Então a gente fazia toda essa organização, e no dia a dia, mesmo de escrita, a gente sentava e a gente fazia escaleta, né? Ela, obviamente, decidia, ela é a escritora, autora da novela, então ela decidia, a gente mandava isso para os colaboradores escreverem as cenas. Aí eu já não escrevia a cena, né? Revia Uhum. capítulo, fazia um trabalho bem mais próximo dela. Certo. Em Sete Vidas e a Vida da Gente, a gente vê um texto mais naturalista, poético. As pessoas lembram muito também do texto do Manuel Carlos, vendo o texto Sim. da Alicia, né? Acompanhando o texto dela. Então, a gente já sabe que você tem a tua mão tá ali, né? Nesse Uhum. texto também. Só que na sua primeira novela solo, que foi Deus Salve o Rei, 2018, se eu Uhum. não estou enganado, É isso mesmo. você escolheu um viés totalmente diferente, um estilo totalmente diferente, partiu para uma história medieval. Como que foi isso, Daniel? De onde que surgiu essa ideia? É porque é muito diferente, né? A gente vê uma novela Sim. da Alicia, apesar de você estar bem presente, isso mostra Uhum. que é uma novela dela, que a ideia foi Uhum. dela, Sim, sim, sim. que o desenvolvimento dos diálogos é dela. E aí a gente viu uma novela de Daniel Adjafre e a gente viu que realmente tem essa diferença muito grande. Então, Uhum. eu queria saber como que você define o seu estilo, se é que você já definiu isso, porque a gente viu ainda, infelizmente, só uma novela solo Uhum. sua. E de onde que surgiu esse desejo, essa vontade? Tinha outras histórias que você apresentou e essa foi aprovada? Como é que foi? Não, na verdade foi a história que me escolheu, de certa forma. Na verdade, não foi a história, foi o Fabrício Mamberti, né? Sim. Bom, foi um período muito curioso, porque quando acabou a novela da Alicia, das Sete Vidas, você fica ali naquele limbo, esperando o que vai acontecer. Porque como você foi um colaborador braço direito, você Uhum. teoricamente fica esperando que ela apresente outra novela e você vai junto nessa outra novela, né?
Mas aí começaram a aparecer outras possibilidades, que foi quando surgiu Cara do Pai, foi quando surgiu você também falou, a Cidade dos Homens, com um convite muito delicado, muito bacana do Jorge Moura. Uhum. Foi quando surgiu também o convite da TV Globo para eu fazer, junto com o Péricles Barros, a nova escolinha, a retomada daquela escolinha. A gente Sim, implantou aham. também aquela escolinha. Muito legal. Tivemos 2 anos. Ele seguiu depois, mas eu fiquei 2 anos. Então começaram a surgir algumas coisas. E aí um dia o Fabrício Lamberti me ligou e fez esse convite. Eu queria, a gente mal se conhecia da vida da gente, assim, ano passando. E aí ele disse, acho que você podia escrever, você tem potencial e tal, tem uma ideia aqui. E aí ele tinha a ideia de fazer uma novela baseada em contos, histórias clássicas, Uhum. medievais e tudo mais. E a gente foi tomar um café da manhã, ele fez a proposta, disse não, ele perguntou, não, mas você digo, não, ele queria fazer uma adaptação de contos medievais e tal, e eu neguei, até que eu disse, tá bom, eu faço, mas tem que ser uma história minha, assim, uma coisa Ele que me queria pegar o estimula. gancho também de Game of Thrones, não? Olha, acho que não, Não? muita gente associa, Muita mas gente nunca foi. falamos sobre isso, eu É bom que juro, você nunca. desmistifica isso agora. Era, inclusive, vou fazer um parêntese aqui, e isso atrapalhou a novela, eu acho, porque muita gente achou que era uma tentativa da Expectativa, né? Globo de imitar, que era uma tentativa de pegar essa onda e tal. Olha, eu nem acompanhava assim, Game of Thrones, não. Uhum. Acho que se olhar as duas coisas, a Eu única coisa nunca que elas assisti, têm. para falar a verdade. Pois é, Conhecia porque os outros falavam muito. eu vi um primeiro capítulo, mas era um tipo de fantasia diferente do que eu curtia, por incrível que pareça, e no final das contas, se você olhar as duas obras, não tem nada a ver uma com a outra, são absolutamente Uhum. distintas. Mas eu disse, então eu faço, voltando, eu faço desde que eu possa criar a ideia original, mas eu fui assim, muito levando, assim, escrevi ali uma pré-sinopse, que a gente chama de 10, 12 páginas, ele gostou, a gente apresentou para o Silvio de Abreu, na época comandava a dramaturgia, ele gostou, pediu a Uhum. sinopse inteira, escrevi 50, 60 páginas, mas ainda assim, sem acreditar muito, só pensando assim, bom, vou fazer só isso, depois talvez não vá para frente, vou fazer só isso. Não era assim, vamos fazer uma novela, né? Daniel, quantos colaboradores você tinha em Deus Salve o Rei? Olha, eu tinha a Cláudia Gomes, que era meu braço direito, escrito por, Uhum. né? O que eu era para a Alice, a Cláudia foi para mim. E depois tinha o Péricles Barros, que eu tinha trabalhado com ele na escolinha, e um cara super bacana de humor, uma mão maravilhosa para escrever as partes de humor. Tinha a Angélica Lopes, que já tinha trabalhado comigo em vários outros programas, A Cara do Pai, um monte de coisa. E o Dino Cantelli, que eu não conhecia, que ele é um autor. Já trabalhou em várias coisas, trabalhou com o Bruno Mazeu, com várias pessoas, mas eu não conhecia e achei importantíssimo assim, a colaboração dele, texto muito bom, cara jovem, mas um texto muito bom mesmo. 4 ou 5 colaboradores, 4, né? eram 4, e tinha mais um Colaboradores. pesquisador. E Então a assim, equipe no era essa. elenco, você teve assim uma voz ativa, escolheu alguns atores, você deixou Ah, tudo com outro sim. diretor? Não, não, não. Porque Isso tem autor que todo. não gosta, né? Que, não, prefiro que o diretor escolha. Já conversei pessoalmente com autores que Ah, não ah. curtem muito. Engraçado, eu achei que todos gostavam, mas porque assim é muito importante para o autor saber quem vai fazer aquele Sim, eu acho essencial. personagem, né? Isso te dá uma outra dimensão. Por exemplo, eu vim escrevendo Deus Salve o Rei e uma hora a gente resolveu que quem ia fazer, quem ia participar da novela era a Tata Werneck. Né? Sim. Então eu disse, caraca, a Tata Werneck, antes era uma atriz engraçada, bacana, mas entrou a nossa melhor comediante.
Então, Sim. uma mudança dos caras, eu tenho o Tata Werneck para escrever o que Aí quiser dá um para medo, ela. assim, porque você fica meio que obrigado a fazer um grande momento de humor na novela pra ela, né? Fica. Mas ao mesmo tempo você fica empolgado, porque Enojada, né? você vai fazer para uma pessoa que Caramba. sabe fazer humor muito bem, né? Eu digo, estão te dando o que a gente tem de melhor no país de comediante. Então, Com como certeza. foi o caso do Johnny Massaro. Eu sempre pensei no Johnny Massaro. Eu disse, cara, Um porque é ator uma pessoa que ótimo. transita do humor para o drama com a mesma qualidade. Então, o Johnny fazia situações dramáticas ali com o Rango Estrela, densas, e no momento seguinte podia fazer uma coisa engraçadíssima. Então, cada um que a gente ia conquistando, eu e o Fabrício conversando, o Fabrício foi Era um uma vitória também, né? parceiraço. Porque montar elenco hoje em dia é uma dificuldade, né? Você quer um, aí É já tá muito difícil, comprometido. é muito Complicado. difícil, é muito difícil. Daniel, agora uma pergunta de pura curiosidade. Eu sei que você apresentou uma segunda sinopse com a Cláudia Gomes, né, pra Uhum. Globo. E a gente ainda não viu essa trama, mas eu queria saber se você pode falar um pouquinho do que era a história, ou é segredo, você ainda pretende que ela vá Não, ao ar? não, acho que não foi recusada na época, Uhum, pelo Silvio de Abreu, então acho que não não quer sei nem falar. se eu poderia falar, entendeu? Ah, tá bom Mas então. também não vai, se não é uma coisa assim que eu acho que eu vou retomar e tal. Eu tenho um pouquinho esse tipo de atitude que, assim, recusou, ok, então vou para outro. Vai pra Entendeu? outra, Então, sim. vou pegar e vou de novo. Uhum. Tem projetos, inclusive, que eu vou reapresentar, porque você sabe, não sabe, mudou o quadro inteiro da TV Globo, a parte de dramaturgia, do entretenimento. Então, Uhum. outras pessoas podem gostar de uma coisa que antes outra não gostou, então um novo projeto ou outro eu reescrevi e pretendo apresentar, outros já apresentei, mas enfim, é um momento muito complicado por causa da pandemia, as produções estão paradas, muita coisa foi adiada, então é um momento realmente difícil para isso. É, mas eu acho que agora, com essa nova gestão de teledramaturgia, muita coisa vai mudar para melhor, assim. É, Sim, eu sinto falta de muita história mais impactante, sim. diferente. E eu acho que Ricardo Waddington com José Luiz Vilamarim vão fazer um trabalho muito legal. E eu acho que você volta nessa, se Deus quiser. Mas só complementando uma Se coisa Santa também, se Deus Clara quiser. permitir. Mas só complementando, eu acabei não respondendo. Você falou que eu fiz pulei para um gênero medieval, Sim. mas uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso de Deus Salve o Rei é porque eu podia escrever, se você, com a qualidade de diálogo que era fiel ao que já tinha feito antes com a Alicia. Entendeu? Ou seja, Uhum. tirando as partes, obviamente, que era de humor mais um pouquinho mais escrachada ali, que com a Tatá e tal, algumas outras situações, a parte dramática da novela, ela tinha exatamente uma pegada dramática, realista, naturalista, muito bem cuidada, modéstia à parte. Então, Né? eu sei que é aquela frase típica, né? Quem se define se limita, mas eu acho que não adianta a gente fugir da questão do estilo. Todos os autores têm o seu estilo. Você diria que seu estilo é mais naturalista, tá, combina muito mais com Alice, até com o Maneco. Como que você definiria o seu estilo? Eu tô muito curioso, porque eu falei assim, eu quero ver uma novela do Daniel nova, por conta da fantasia do Deus Sobre o Rei, para ver como é que é o estilo dele. E aí, como que seria? Olha, é difícil dizer, sabe por quê? Primeiro porque eu acho que eu me definiria melhor fazendo. Então, ou seja, Uhum. eu entender melhor. Porque, na verdade, eu consigo trabalhar nos dois gêneros. Né? Na verdade, Transitar, sim. o que a Alicia gostou, principalmente no meu texto, era a parte dramática, não era a parte de humor. Sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa curiosa. Eu consigo fazer uma novela mais dramática e poderia fazer mais cômica, mais Uhum. satírica, entendeu? O que eu acho importante, para mim, a única coisa que eu acho que eu posso responder com mais tranquilidade é que eu gosto de fazer a coisa bem feita, com qualidade. Entendeu? Isso não há nunca, se eu não conseguir, enfim, vou deixar de fazer, mas eu nunca vou fazer assim uma coisa absolutamente em pastelão, sabe? Uma Sim. coisa rasgada.
de tombo. Não gosto, não me interessa fazer isso. Não é, O que eu digo respeito sempre, quem o que faz. importa, pelo menos para mim, é o texto bem escrito. Aí as Isso. pessoas colocam assim, mas a novela não deu certo, ou deu certo porque o diretor é incrível, porque a trilha foi maravilhosa. Não adianta, para mim a novela é do Sim, autor. Se não sim. tiver um texto que segure, pode ser o melhor diretor do mundo, pode ter a melhor produção, fotografia, não Uhum, adianta. E eu acho uhum. que o importante é isso. Até o clichê mesmo, a gente está acostumado. As pessoas falam mal de clichê. Mas o clichê bem feito sempre vai ser bem Sim, aceito. sim, Porque as pessoas sim. gostam, elas gostam de ter aquela familiaridade, né, com o Uhum, texto, com a novela. E novela é novela, não tem segredo, uhum, assim, para uhum. fisgar. Você tem que fazer o folhetim, né? Isso é uma coisa interessante que você está falando, porque eu tinha, em alguns pontos de Deus Salve o Rei, eu posso dizer que eu cometi alguns erros. De modo geral, eu sou extremamente feliz com o resultado. Eu Uhum, extremamente feliz mesmo. Não foi um sucesso, mas deu acima do trilho e tal. Agora, é, eu criei uma história que eu queria, eu consegui manter um nível de qualidade, seja do humor, seja das partes dramáticas, sem recorrer a truques fáceis. E agora eu estava quase esquecendo o que eu ia dizer. Na verdade, eu tentei fugir um pouco dos clichês, fugir um uhum, pouquinho da estrutura tradicional do folhetim, como você acabou de falar. E sim, eu acho que isso causou um estranhamento no público. Eu sim. acho que isso as pessoas sentiram falta. E aí, tanto é que a coisa que mais, enfim, no final da novela voltou a cena porque quem é a mãe da Catarina? Aí eu disse, Sim. caraca, vai E ter aí que lá ter vem quem é. o folhetim Entendeu? típico. Aí eu disse, eu tentei escapar disso porque eu realmente achava que poderia, de alguma forma, substituir isso por outros elementos, mas o folhetim realmente é um gênero que tem que trazer isso tudo e o Eu público acho que o autor adora. de novela às vezes peca em querer ser muito original, né? E Uhum. aí acaba acontecendo. Mas dá para ser original e folhetinesco ao mesmo Sim. tempo. Mas uma coisa, Daniel, você pode ter certeza. O teu nome já está gravado nos anais da teledramaturgia, porque eu acho que Deus Salve o Rei está ali naquele mesmo patamar de novelas experimentais, como foi Uhum. Que Rei Sou Eu e Bang Uhum. Bang. Aí a gente Uhum. fala de uma novela que foi um sucesso estrondoso e de uma novela que não foi tanto, que foi Bang Uhum. Bang. Mas todo mundo se lembra dessas duas novelas, independente Uhum. se é por causa de um fracasso ou de um grande sucesso, Uhum. porque foi um experimento, né? Uma coisa que Uhum. costuma se fazer geralmente nas novelas das 19 horas. Então, com Uhum. relação a isso, ninguém vai esquecer que Daniel Uhum. Adjafra escreveu Deus Salve o Rei. É uma coisa Tomara, é bom é saber. inesquecível, né? Se teve números estrondosos ou não, isso Uhum. independe. Por isso que vem a curiosidade de a gente te ver em outras coisas para ver como vai ser a segunda novela Sim. solo de Daniel. Eu quero muito ver. Agora, saindo um pouquinho, né, da televisão, das telenovelas, mas ainda falando de roteiro, desde outubro do ano passado, de 2020, se eu não me engano, você tem um canal no YouTube, né? Uhum. E você dá dicas de roteiro, sempre dando indicação de séries, de filmes. Da onde que surgiu essa ideia, Daniel? Eu estava conversando com você antes da gente começar a gravação, Uhum. dizendo que eu achei sensacional isso, né? E por que surgiu esse desejo? Como é que foi essa ideia? Olha, surgiu exatamente da necessidade muito particular de produzir alguma coisa, assim, né? Ou seja, falei, como a pandemia, as produções da TV acabaram ali sendo adiadas, os projetos demorando mais para serem avaliados, Uhum, normal, mas eu ficava naquela ansiedade de fazer alguma coisa, né? Eu realmente não gosto de ficar muito tempo parado. sim. Então, eu pensei, disse, eu vou fazer um curso, vou fazer um canal, queria experimentar também o YouTube, né? Eu queria, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Eu não teria nenhum problema de falar, porque eu já dei aula de roteiro, de faculdade e tal. Uhum, Então, o mais difícil, na verdade, foi. Primeiro, o mais difícil era acertar a luz, depois eu consegui, e depois encontrar um tema, né? O que eu vou fazer? Porque falar, dar dicas de série tem 50 canais, falar de roteiro tem outros e é um pouco específico.
Então, ao longo da gravação dos vídeos, eu fui entendendo que a característica do canal é falar de séries ou filmes ou novelas também, mas dando sempre tendo sempre uma observação através do roteiro, né? Ou seja, não necessariamente uma aula de roteiro, mas muita gente vê uma série e diz: nossa, essa série está ficando arrastada. E aí eu explico tecnicamente por que ela está ficando arrastada. Existe uma explicação Sim. dramatúrgica, do roteiro. Que Entendeu? é a Claro que pode ser barriga, alguma né? questão. Famosa barriga. Famosa barriga. Pode ser alguma questão de direção? Pode, mas normalmente está no roteiro. Ah, essa série é assim, assim, assado. Estou gostando muito disso, do personagem tal. Então, eu falo da série de modo geral, indico normalmente, e digo: olha, isso aqui tem uma qualidade que é isso. Esse personagem ele é tão. As pessoas têm tanta empatia por ele por causa disso, disso e disso, porque ele foi criado com um perfil assim, assim, assado. Então, eu desmistifico um pouco, explico melhor de uma forma técnica, sem ser super técnico, o que é que está por trás da gente simplesmente gostar, não gostar de uma série. E a gente gosta, mas não sabe dizer por quê. A gente não gosta, a pessoa não sabe direito por que não gostou. Mas tudo isso tem explicação, que é o roteiro. Então, a tentativa do canal é fazer com que as pessoas entendam o que é que está por trás disso tudo. Né? E tá super acessível, né? Porque a gente tem, assim, um autor gabaritado, um autor que foi contratado ou é contratado da maior emissora do país, que é referência em teledramaturgia, em roteiros para TV, e tá ali, você tá doando, né, o seu conhecimento de uma forma muito Legal. acessível no YouTube. E isso é fantástico, mostra uma generosidade muito grande também. E aí, para Legal. finalizar, que a gente já está quase terminando, eu tô amando esse papo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o curso de roteiro, porque quem acessa o seu canal no YouTube tem as informações lá, né? Links para o curso que você está fazendo, que é um curso que eu achei assim super acessível. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, o que você aborda. E também, finalizando, eu quero que você fale sobre o lançamento do seu livro. Você lançou um livro essa semana, né? Tá, isso. E aí eu quero que você fale tudo. Ah, legal. Bom, tudo isso começou com o mesmo sentimento de querer produzir alguma coisa, de escrever uma ideia, produzir algum material, né, nessa entre-safra. Então, o curso, eu pensava assim, e se eu escrevesse um livro de roteiro? Aí, mesma coisa, assim, mas já tem uns livros de roteiro por aí. Eu sempre gosto da questão da originalidade. Voltando ao que aconteceu um pouco com Deus Salve o Rei, ou seja, eu queria tentar umas coisinhas mais originais ali que fugisse um pouquinho, pelo menos, do tradicional. Então, eu disse, vou fazer um curso, mas também não queria aquele curso de ficar falando para as pessoas. Aí descobri que tem a Udemy, né, que é aquele canal que é um marketplace de cursos. Uhum. Eu mesmo fiz vários cursos lá para aprender a fazer curso, né? Tem um curso lá que ensina a fazer curso, como usar luz, como falar para a câmera, usar teleprompter, enfim. E aí eu vi que era legal, fácil, os cursos são super baratos, a maioria. E aí eu pensei, mas o que eu posso fazer que seja diferente? Aí eu comecei a me interessar pela ideia, que é a pergunta, eu cheguei a essa conclusão quando eu refleti sobre a pergunta que mais fazem aos autores, que é de onde vêm as ideias. Né? Aí eu disse, tá aí, vou tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta difícil de ser respondida, não adianta dizer assim, vem da vida, eu tenho ideias, vem... Não, isso existe um estudo que parte da neurociência, entendeu? Então, interessantíssimo, e muito livro sobre isso, muito material sobre isso, que se aprofunda, sem ser chato, sem estudar a biologia do cérebro, não é nada disso. Então, eu comecei a estudar livros de criatividade e montei um livro sobre isso, como é o processo criativo de um autor. Eu chamo lá de roteiro, de curso roteiro, porque comercialmente é mais fácil a pessoa identificar. Mas ele serve para quem quer escrever um livro, para quem quer fazer publicidade, para quem quer fazer um roteiro de cinema, para tudo. Quem quer fazer novela, porque ele explica exatamente de como é que a gente chega até as ideias, dando exemplos
ao longo da história, de Uhum. Picasso, de Hemingway, enfim, pintores, escritores, escultores, autores de novela, tudo. Uma Então, isso fonte foi. inesgotável, né, de Aí tem uma coisa, inspiração. bem fazendo a propaganda, o curso lá na Udemy, ele é um mini curso, dura 2 horas e meia, Uhum. e a Udemy bota tudo quanto é preço. Eu tinha definido um preço de R$ 39, aí ela agora está por R$ 27,90. Ela Gente, tá muda. dado. Não, semana passada era 200, então eles botam para Nossa. 200, aí assim, desconto de 90%. E Gente, tem que aí o curso. aproveitar. Vai lá no canal. É Daniel Adjafre o canal, né? Só Daniel Adjafre Não, no tem seu que canal. entrar na Udemy, www.udemy, com y.com, e procura Daniel Diaf. Aí você encontra o canal lá, o curso lá, né? Perfeito. Tá aí a Super dica de ouro, pessoal. Quem está interessado em legal. começar, né, a como ter ideias, porque Isso, mais difícil, exatamente. mais difícil é isso. Você tem vontade, mas não tem uma ideia, foge de inspiração. Tem curso até para isso, gente. O Daniel vai falar sobre isso Isso. lá. E agora vamos No falar sobre a livro, mulher de silicone, é isso? exatamente, a mulher de silicone. Então, eu também queria experimentar, era uma coisa, na verdade, foram coisas que eu nunca tinha feito, né? Esse período. Eu disse, bom, eu nunca fiz um canal, vou fazer. Né? Eu nunca criei um curso assim online, gravado, vou fazer. Aí eu pensei, pô, eu nunca escrevi um livro, vou fazer. Então, eu aproveitei para fazer as coisas que eu Fazendo de nunca tinha tudo para feito não na vida. enlouquecer nessa pandemia, né? Exatamente. E aí, o livro, eu tive a ideia, assim, é muito interessante também o processo de como você tem a ideia, talvez também uma coisa está ligada com a outra, com o curso, claro, porque eu comecei a me questionar quando eu vi uma reportagem sobre aquelas chamam bonecas, né, japonesas de tamanho natural, Infláveis. hiperrealistas, não são mais infláveis, são de silicone, mas também Ah, servem para sexo, né? Normalmente sim. servem para sexo. Ah, E sim, os eu asiáticos preferem, né? aí eu fiquei pensando, nossa, coisa triste, né? Você ter a companhia de um. São hiperrealistas, você olha assim, é igual uma pessoa, né? Sim. E aí depois também, rapidamente, eu moro aqui no Leme, no Rio de Janeiro, e você vê as pessoas passeando no calçadão, muita gente com cachorro, aparentemente pessoas sozinhas. Eu disse, nossa, as pessoas Solitárias. estão solitárias mesmo, né? E aí o meu E agora filho. mais do que nunca, né, E agora Daniel? mais do que nunca, pois é, isso tudo veio. O meu filho tem um cachorro, e de vez em quando eu me vejo eu falando com o cachorro, coisa que eu sempre achei ridícula. De falar com o cachorro não faz sentido, não vai entender. E eu falo com o cachorro, adoro, converso. Então eu comecei a ver, me questionar que a gente, se poderia, num futuro distópico, o livro é um futuro distópico, você ter uma companhia que não é um robô, não é uma pessoa que conversa com você, mas que te dá atenção. Então você fala, você já tem pequenos gestos, ela olha para você. Quais são os sinais que uma pessoa pode expressar para que te dê a sensação que você está acompanhado? E aí Uhum. esse homem, eu fico obcecado, apaixonado por essa, eu chamo de companheira sintética. Tem para homem, para mulher, todos, tem a sexuária, tem de tudo nesse futuro. E aí eles tipo, se apaixonam, ficam obcecados, e ela é destruída num acidente doméstico, por acaso, e logo depois chega uma prima dele que estava presa porque ela sofria de abuso, enfim, cometeu lá um crime, e ele passa a conviver com a mulher de verdade, né? Ou seja, ele convivia com a mulher inanimada e ele passa, é uma grande metáfora, na verdade, ele Sim. passa a conviver com uma mulher que tem vontade, tem desejo, Uhum. discorda, entendeu? Então, por um lado, ele fazia o sexo com a mulher, enfim, inanimada, agora ele faz sexo com a mulher que tem vontade de fazer sexo. Então, para ele, é um mundo incrível. Por outro lado, ele tem também uma mulher que discorda, que não quer fazer uma coisa que ele quer fazer. Exato. Entendeu? Então, ele tem que reaprender a conviver socialmente, aliás, intimamente, né? Socialmente e intimamente também. E aí tem a história ele vai ficando obcecado, aquilo vai virando uma relação abusiva, e aí segue a E aí história. você não vai contar o final, né? Claro. Dá para contar. Mas foi Mas muito difícil escrever livro, é difícil, eu é imagino escrever demorado, quando leva você quer escrever. meses. Quando você quer escrever para entreter o outro, para aquilo se tornar algo que as pessoas vão ler, vão assistir.
diverte o outro, entretém, mas não é fácil. Não é fácil. Ela está à E venda na editora Jaguatirica, por enquanto. Jaguatirica teve o lançamento na quarta-feira Site, passada, né? Ela foi um isso. lançamento online, é isso? Online, foi, Online, sim. online. E me lembrou um episódio de Black Mirror. Não sei se você chegou a ver um episódio Sim, parecido com vi, esse. adorava. Pois é, e então é um romance, né? Eu achava que era um livro de crônicas e contos, não é, romance. Não, não, é um romance. É um romance. É É. curtinho, tem 150 páginas. É distópico com uma pegadinha ali de É suspense. distópico naquelas, né? Porque hoje em dia tá tanta coisa louca acontecendo que a gente não duvida Sim, de mais nada. é isso. É Daniel, distópico que pode ser assim, você não faz mais distópico para daqui a 50 anos, faz para daqui a 6 meses. isso, O um ano distópico no pode acontecer máximo. daqui a 6 meses, né? Verdade. Daniel, eu só tenho que te agradecer. Vou Ah, eu que finalizar agradeço. aqui a nossa entrevista. Você estreando no canal como primeiro convidado, primeiro entrevistado, eu acho que não podia ser melhor. Comecei com o pé direito, com chave de ouro. Então, te agradeço muito ter aceitado o convite. Eu já esperava o não. Quando eu te contatei, eu falei assim: vou atrás do não, né? O não eu já tenho. Mas fiquei muito feliz e foi ótimo conversar com você. A gente percebe que você tem assim esse jeito mais tranquilo, mais tímido, mas foi muito bom. Eu gostei muito. Espero que você tenha gostado também. Não, eu adorei, eu achei uma honra o convite, realmente. Eu acho que Imagina, um o remendo. trabalho que você faz é muito legal para a memória da nossa televisão, é um trabalho importantíssimo, um trabalho que não só mantém, né, a memória, como também ensina, né? As pessoas vão lá e vão com a história do que aconteceu na televisão, vão É. aprender, né? Porque eu falo Vão, assim, ó, você pode até não ser noveleiro, não ser aquele viciado que assiste tudo, mas todo mundo tem uma novela que sim, se lembra. Que sim, lembra de sim. alguma coisa que marcou a infância, que marcou algum momento. Uhum, Isso uhum. é inquestionável. E aí Não, eu vou mas finalizar. Então, espero também que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu finalizo por aqui. Um abraço, Daniel. Muito um obrigada. abraço, E para obrigado mais uma vocês, vez, foi ótimo, adorei. um beijo e até o Valeu, próximo tudo de vídeo. bom, Tchau. tchau.